Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra Luso-Neerlandesa, de 1588 a 1654. A Guerra Luso-Holandesa foi um conflito armado entre tropas portuguesas, contra as forças holandesas da Companhia Holandesa das Índias Orientais ou VOC e da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais ou WIC, que haviam ocupado territórios ultramarinos portugueses durante o domínio espanhol da coroa portuguesa. Tais invasões ocorreram principalmente no nordeste do Brasil e o litoral de Angola. Ocorreu inicialmente no âmbito da resistência local, e mais tarde no que se denominou de Guerra da Restauração. Tais confrontos armados entraram para os anais da história, como o primeiro grande conflito à escala mundial. Travada de 1595 a 1663, caracterizou-se principalmente pelas invasões das companhias majestáticas holandesas aos territórios do Império Português na América, África, Ásia, Índia e Extremo Oriente. O conflito estaria pouco relacionado com a guerra na Europa, servindo principalmente o propósito de estabelecer um império ultramarino holandês, assim como o domínio do comércio das especiarias, aproveitando a vulnerabilidade dos portugueses. Em 1581, um ano após a União Ibérica, os territórios que formavam a União de Utrecht, também sob domínio dos Habsburgos, revoltaram-se e depuseram Filipe II de Espanha, declarando a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Durante a União Ibérica, Portugal continuou a ser formalmente um reino independente com administração própria, mas sua política externa e naval tornou-se cada vez mais subordinada e orientada pelos interesses espanhóis. A Holanda começa o século XVII como a maior potência naval da Europa, possuindo mais navios do que qualquer outro país europeu. Em 1602, foi fundada a Vereniging de Oost-Indische Compagnie ou VOC, com o objetivo de partilhar os custos da exploração das Índias Orientais e eventualmente restabelecer o comércio das especiarias, vital fonte de rendimentos da novíssima República das Sete Províncias Unidas. As Sete Províncias Unidas encontravam-se, na altura, em luta contra os Habsburgo pela sua independência, e a razão pela qual os holandeses procuraram apoderar-se do comércio das especiarias foi a sua sobrevivência econômica, até a união das coroas portuguesa e espanhola. Os mercadores portugueses usavam os Países Baixos como plataforma para a introdução das especiarias no norte da Europa, através de uma feitoria em Antuérpia, cidade forçada a render-se aos espanhóis em 1585. Depois de anexar Portugal, a Espanha declarou um embargo a todas as transações comerciais com as Províncias Unidas, territórios secessionistas desde a União de Utrecht. Isto significava que, a partir de então, todo o comércio seria feito através dos Países Baixos do Sul, os quais, de acordo com a União de Arras, ou União de Utrecht, eram fiéis ao monarca espanhol e professavam o catolicismo romano, contrastando com o norte holandês, protestante. Isto significava ainda que os holandeses acabavam de perder o seu mais lucrativo parceiro comercial e a sua mais importante fonte de financiamento da guerra contra a Espanha. Adicionalmente, eles perderiam o seu monopólio de distribuição na França, no Sacro Império Romano Germânico e norte da Europa. A sua indústria de pescas do Mar do Norte e as atividades comerciais cerealíferas no Báltico não seriam simplesmente suficientes para manter a República. A West-Indische Compagnie, WIC, seria fundada, em 1621, para assegurar o monopólio do comércio com as colônias ocidentais. Sua criação foi uma iniciativa de calvinistas flamengos e brabanteses que se haviam refugiado na República das Sete Províncias, para escapar à perseguição religiosa. Para efeito de comparação, vale ressaltar que, na primeira metade do século XVII, Portugal possuía grandes e poderosos navios de guerra, mas não em número suficiente para proteger todos os seus domínios marítimos. Alguns navios portugueses como o Galeões Santa Teresa e Padre Eterno foram considerados uns dos maiores navios do mundo em sua época. A Holanda, por sua vez, tinha a maior frota de navios do mundo, que era composta, em sua maioria, por navios de pequeno e médio porte que eram mais fáceis de manter e de manobrar. Os holandeses chegaram mesmo a atacar a Inglaterra, na foz do rio Tâmisa,
chegando a poucos quilômetros de Londres, durante a Primeira e Segunda Guerras Anglo-Holandesas 3. Embora conseguindo recuperar o Brasil e importantes territórios em África, onde o Império Português viria a centrar-se nos anos seguintes, Portugal perdeu para sempre a proeminência no Oriente. Os Países Baixos consolidaram a sua independência e formou o Império Colonial Holandês, abrindo caminho ao século de ouro dos Países Baixos, apesar de grandes custos e perda de recursos melhor utilizados na prevenção da rivalidade econômica inglesa. A Inglaterra também saiu beneficiada porque derrotou a maior ameaça à sua autonomia através da sabotagem das rotas marítimas espanholas, e porque conseguiu que seus principais parceiros econômicos, e potenciais rivais, entrassem em guerra entre si. A entrega, feita à Inglaterra, das possessões portuguesas de Bombaim e Tanger seguiram o plano da política internacional portuguesa, cujo objetivo era trazer os ingleses para perto dos domínios portugueses na África e na Ásia para que ambos pudessem se ajudar mutuamente na defesa de seus territórios contra ataques holandeses e franceses. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.